que algumas pessoas, elas nasceram com um circuito límbico dentro delas ativado do medo. E que isso vem de quê? De antepassados, isso vem do pai, da mãe, do avô, né? Nós temos psicólogos aqui nessa live que podem nos confirmar isso. E esses circuitos, eles só são diminuídos quando você começa a substituir, por exemplo, pelo da coragem, por outro tipo de circuito. Então o medo, ele tem que ser tratado. E quando a gente fala desse nome, né, que tem essa fobia, que é chamada fobia social, quando ela não é tratada pelo enfrentamento desse medo, realmente ele precisa de passar por psicólogo, por psiquiatra, medicar. Então, quanto mais a gente se posicionar e a gente vencer esse medo, partir, né, para uma situação de substituir esse circuito límbico por outros circuitos, que é o da coragem, do enfrentamento, do confronto, da gente se tratar, mais a gente consegue superar isso tudo, né? E eu digo mais, gente, eu era essa pessoa que não gostava de falar em público, que tinha vergonha. Na época de escola, principalmente, quando eu tinha que apresentar trabalhos lá na frente, gente, era um suador, era borboletas no estômago, a gente fala, né? E eu sofri muito com isso. E o medo, ele não existe outra saída a não ser o quê? Enfrentar. Não tem jeito, gente, é você enfrentar, você assumir isso e você treinar. Tudo na vida é treinável, né? O falar em público, Rove, mas você já nasceu com esse dom. Não, não é dom, é talento, tá? Falar em público é treinável, é considerado como um talento que eu, né, tenho condição de treinar, você tem condição de treinar. Então, antes da gente entrar nas dicas, que eu falei que eu vou passar aqui, dicas que deram certo na minha vida. Porque se você for olhar como falar em público, você entra aí na internet e você vai encontrar 1000 vídeos te ensinando várias técnicas maravilhosas de como falar em público. Então, a minha live hoje, a intenção dela é dizer o que deu certo pra mim. E eu tô aqui pra passar isso pra vocês. Mas antes de eu entrar nessas dicas, eu fiz um estudo aqui, né, é comprovado cientificamente que os ingleses, gente, eles têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Vocês acreditam? Então, eles muitas vezes, eles são taxados de grossos, de, né, sem educação, de pessoas fechadas, reservadas. Por quê? Porque eles têm pânico de falar em público. Então eu fico imaginando, imagina um brasileiro, né, chega lá em Londres, vai pedir uma informação. Imagina uma Rove lá, né, que é toda, né, brasileira, todo desinibido, chega lá, vai logo fazendo amizade, querendo pedir informação, e eles são todos reservados. Imagina o medo, a fobia que eles ficam ali, né, a vontade de sair correndo e se esconder de você. Então isso na Inglaterra é muito comum, essa fobia social lá supera o medo da morte. Isso é um dado científico que eu quis compartilhar aqui com vocês. Mas antes de mais nada, vamos entrar aqui agora nas nossas dicas, no que eu fiz na minha vida que deu certo comigo. Rove, como gravar vídeos, como falar em público, como me manifestar em reuniões. Tem gente que entra em reuniões de condomínio, de escola, células de igreja, que tem coisas grandiosas guardadas dentro dela e elas não têm coragem de se manifestar. Elas não têm coragem de colocar ali a sua opinião, de fazer a sua pergunta. Então, a primeira coisa que eu falo que a gente precisa fazer é organizar os nossos pensamentos. Por que isso, Rove? Porque os nossos pensamentos, eles geram o quê? Os nossos sentimentos. Então, o medo, a timidez, a insegurança, isso tudo são sentimentos, certo? Então, você consegue entender que o que você pensa gera esses sentimentos. Então, se eu ligo a câmera para gravar um vídeo e eu já entro no vídeo assim, com medo de não me ouvirem, com medo de não entenderem o que eu falo, com medo de ficar nervosa, com medo né, precisando de aprovação das pessoas, eu já vou criando esses pensamentos aqui dentro da minha cabeça. Logo vai me gerar um sentimento de insegurança, de medo, de timidez. Então, se eu mudo os meus pensamentos, não, eu vou gravar um vídeo, as pessoas vão me entender,
Eu estou aqui para passar a minha mensagem, para transbordar na vida do outro. Eu estou aqui para somar e vai ser tudo muito maravilhoso, muito leve. Olha só como eu mudei os meus pensamentos e logo eu vou ter sentimentos o quê? Positivos, de alegria, de convicção que vai dar certo, de firmeza, de posicionamento. E aí as coisas vão fluindo. E já entrando nessa parte que as coisas vão fluindo, eu já entro na parte do você ser natural. Gente, estamos vivendo uma era que a gente não sabe se a gente está ouvindo uma pessoa ou se a gente está ouvindo um IA. Não é verdade? Então, nós estamos numa era muito avançada disso. Então, quanto mais natural você conseguir ser, mais as pessoas vão querer te ouvir. Mais as pessoas vão querer estar junto, conectadas com você. Então você precisa ser direto no assunto, você precisa, tá ali conectado com as pessoas. A sua expressão, ela tem que ser condizente com o que você está falando, porque senão as pessoas vão achar que elas estão falando com o IA, com o robô do outro lado. Então, naturalidade é algo que é primordial para quando você ligar a câmera e você gravar o vídeo. E aqui eu entro, com uma dica muito importante, muito singular nessa parte da comunicação, é você entender o quê? Que ali do lado, do outro lado, tem uma pessoa, assim como você. Pessoas se conectam com pessoas, entendeu? Então, quanto mais direto, quanto mais natural, quanto mais você ser você mesmo, mais as pessoas vão se comunicar com você. Então, seja claro, seja transparente, seja você, com o seu jeitinho que você tem. Então, quando a gente vai falar numa reunião também, ou gravar um vídeo, para você se tornar mais confiante, uma outra dica que eu deixo aqui é você dominar o assunto que você vai falar. Quando você domina o assunto, você tem autoridade sobre aquilo e você acaba tendo mais facilidade no falar. Muitas vezes a gente quer se aventurar em falar de um assunto que não faz parte do nosso dia a dia, que a gente não domina, Então esse assunto se torna algo pra gente difícil. E quem tá do outro lado, ele percebe essa insegurança. Ele percebe que você tá ali com um roteiro, não é problema nenhum você ter um roteiro igual eu tô aqui para ir te lembrando do que você precisa falar. Mas se a pessoa por acaso fizer uma pergunta, sair fora daquele roteiro e você não estiver dominando o assunto, o que vai acontecer? Você vai se perder, você vai ficar nervosa, aí o medo vem, a ansiedade vem, a insegurança vem e você não consegue dar continuidade naquilo que você está falando. Então, você precisa, primeiro que ter clareza, ser natural e você precisa dominar o assunto que você vai falar. Uma outra coisa muito importante que você precisa, esse é o meu caso, foi muito bem, falo muito bem em live, mas quando vou gravar eu travo, difícil sair disso. Pois é, eu vou te falar mais na frente sobre essa coisa do falar, do gravar vídeo, porque falar em público numa palestra ou em se posicionar numa reunião é um pouco diferente do que você gravar vídeo. Vídeo é você ali com você mesmo. Você fala, gente, eu não tô vendo ninguém, mas como é que eu vou gravar esse vídeo? Então você fica meio perdido. Mas a gente vai desenrolar isso daí. Uma outra dica pra gente poder gravar vídeos e falar bem em público é a leitura. Gente, isso daqui pega para muitas pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo extremamente virtual, num mundo extremamente elétrico, onde as pessoas só querem isso daqui, o tempo inteiro. Então hoje você pegar um livro e ler é raro. Só que a leitura, gente, a leitura é maravilhosa. A leitura, ela aumenta o nosso repertório, o nosso conhecimento. A gente descobre palavras novas, a gente vê ali palavras muitas vezes que a gente nunca ouviu, nunca viu. Então a leitura é algo que não tem para onde correr. Agora, uma dica que eu deixo em relação à leitura: quando eu estou lendo em casa, é claro, eu procuro ler, gente, em voz alta.
Mas por que em voz alta? Quando a gente lê em voz alta, você escuta o que você está lendo. Então você está visualizando e você está ouvindo. Então você começa a treinar o quê? A sua dicção. Você pronunciando aquelas palavras mais difíceis, palavras que talvez você nunca ouviu. Então você vai falando e você vai lendo e você vai falando e você vai ouvindo e você vai assimilando e aí você vai treinando o quê? A sua fala, a sua comunicação. E uma coisa muito boa também é essa parte da gesticulação. Você gesticular, você abrir a sua boca para falar. Quando a pessoa, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa surda e muda, vocês já observaram que ela fica olhando assim, ó, para sua boca, sem piscar quase? Ela tá fazendo o quê? Leitura labial. Tem gente que vai gravar um vídeo assim, ó. Oi, gente, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a comunicação. É algo... Gente, pensa. Você tem que falar, a sua boca tem que falar, tem que gesticular, você tem que ter essas expressões para que a outra pessoa se prenda a você. Ela começa a se interessar, você passa para ela uma autoridade daquilo que você está falando. Então você gesticular. E agora é a dica de ouro, que isso daqui salvou uma aluna minha. Gente, ela já tem curso no Hotmart, ela já gravou tantas coisas, depois disso ela fala, Rove, essa dica eu peguei para minha vida. Você falar, treinar, fazer essa leitura desse livro que eu falei em voz alta, na frente de um espelho. Quando você fala na frente de um espelho, exatamente, comunicação é encantar. E comunicação é você encantar o outro que está assistindo você. Quando você treina na frente de um espelho, olha como é poderoso. Na frente de um espelho você está ouvindo você falar, você está se vendo, você está vendo os seus trejeitos, a sua expressão, o seu melhor ângulo, como você se expressa. Então o espelho é uma chave poderosa que eu uso até hoje. Muitas vezes, quando eu vou gravar um vídeo, eu faço ali 1, 2, 3 vezes para ver se ficou bom e uma delas eu faço no espelho. E quando você for postar o seu vídeo, olha, vê se tá bom, checa, né, se você pode melhorar. Não é ser perfeccionista, gente, é ter excelência. Excelência é um atributo que nós precisamos ter na nossa vida, em tudo. Então, se eu vou gravar um vídeo, tem gente que grava um vídeo de qualquer jeito, a câmera embaçada, o som ruim, vai lá e posta. Gente, olha o vídeo, observa se você gravou certinho, se tá dando para entender, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, aí sim você vai lá e posta. Mas, Rove, eu ainda não gravo vídeos e quando eu vou começar a gravar, o que você me sugere? Vídeos longos, vídeos mais curtos, quantos segundos, quantos minutos, né? Como eu falei lá atrás, a gente está vivendo um mundo que imediatista. As pessoas estão sem tempo, as pessoas estão sem paciência e se o vídeo, se realmente ele não prender a atenção, ele vai passar ali, ó, a pessoa nem termina de te ouvir. Então procure gravar vídeos curtinhos, gente, no máximo de 1 minuto para começar. Quando você grava um videozinho de 1 minuto, até você se motiva mais, sabe? Você é mais rápido, você mais é objetivo, você não dá tantas voltas, né? Você fala ali daquele assunto e acabou. E é aquele videozinho rápido, aquele vídeo que você faz ele, posta ali e tem grandes chances de engajamento. Então, o vídeo de 1 minuto é um vídeo que eu aconselho você que está começando. Lógico que depois que você começar a ter mais intimidade com a câmera, começar, né, a gravar mais vídeos, o assunto for um pouco mais longo, então você se arrisca a gravar um vídeo maior, a abrir uma live, a gravar um curso, mas a gente precisa começar, ó, pequenininho primeiro. Vai avançando devagar, que aí você vai alcançando novos níveis de gravar os seus vídeos. E falando sobre isso, a gente muitas vezes, a gente fica focado
por exemplo, numa reunião, né? Eu quero fazer uma pergunta ou eu quero manifestar a minha opinião em alguma coisa. Então, quando a gente fala nessa questão do mundo imediatista, as pessoas estão muito rápidas, muito sem paciência. O mundo é esse, gente, e não adianta a gente querer mudar. Ou a gente se enquadra ou a gente fica para trás. Então, quando a gente for dar uma opinião ou fazer uma pergunta numa reunião, seja claro naquilo, seja objetivo, formule primeiro dentro da sua cabeça o que eu vou perguntar e o que eu vou falar. Tem gente que vai falar algo numa reunião, gente, que ele levanta o dedo e dá preguiça de ouvir aquela pessoa. Porque ela dá uma volta, ela quer contar a história, ela fala até a cor da roupa que a pessoa estava usando, para depois ela chegar na pergunta ou no que ela queria expor na reunião. Então, antes da gente fazer uma pergunta, da gente se manifestar, reformule o pensamento, o que você vai dizer, né? Mas, Rove, é esse o meu medo. Eu tenho medo de falar em público, assim, em reuniões. Às vezes eu vou na reunião da escola do meu filho e eu vou para casa cheia de dúvida, porque eu tive vergonha de levantar o dedo. Como que eu consigo me manifestar numa reunião dessa? Gente, existe uma técnica que é uma técnica da respiração. Quando você respira, você oxigena o seu cérebro e o nível do cortisol baixa, que é o nível da ansiedade. Então, você respira, puxa o ar contando mentalmente até o número 4, ó. Prende o ar contando até 4 também e solta. Ninguém vê, você quietinho no seu canto. Quando você faz isso 4, 5 vezes, você baixa esse nível de cortisol um pouquinho, essa ansiedade, esse medo, e você começa a ter um pouco mais de coragem de perguntar. Aí você reformula dentro da sua cabeça o que você vai dizer, para você não se enrolar tanto e não se tornar essa pessoa enjoada, cansativa de ouvir. E aí você entra com a sua pergunta. Então são coisas, gente, tão simples, tão bobas, tão básicas, que se a gente for aplicando, a gente vai avançando, avançando, avançando e logo falar se torna algo muito fácil. E uma outra dica que eu deixo aqui para vocês, que essa aqui é muito legal, é você aceitar desafios. A gente precisa aprender a ser confrontado. E é no confronto que a gente cresce. A gente escuta tantos mentores maravilhosos, né? O Pablo, o Felipe Fernandes, o Thiago Brunet. Eles falam tanto pra gente sobre o confronto, né? Que é bom a gente ser confrontado. Então, bora a gente confrontar a nós mesmos. Rova, eu vou me comprometer. A partir de amanhã, eu vou gravar 2 vídeos por semana. De 1 minutinho. Eu vou treinar no espelho, eu vou usar respiração, eu vou usar as técnicas que você está dando e eu vou colocar esse desafio. A gente só consegue avançar quando a gente se desafia, quando a gente coloca objetivo, quando a gente coloca meta para nós mesmos. Então eu comecei assim, eu comecei no meu Instagram, eu vou fazer live todos os dias de provérbios. Eu acordava e eu fazia live de provérbios. Ou então eu vou gravar vídeo pro Reels agora de 1 minutinho falando sobre um assunto que eu domino. E eu ia lá e cumpria. Então quando você coloca isso, você começa a fazer o quê? Você começa a treinar a sua mente a aceitar isso, a enfrentar esses desafios. Outra dica importante, eu tô acelerando um pouquinho pra gente não estender muito essa live, tá? Uma dica muito importante quando você vai começar a gravar os seus vídeos é você preparar o seu ambiente. Gente, tem gente que quer começar a gravar vídeos de qualquer jeito. Não precisa muita coisa. Eu estou aqui, gente, numa mesa, uma parede branquinha atrás de mim, num ambiente de silêncio. Às vezes um passarinho canta, um cachorro late, coisas normais, né, da natureza. Mas tem gente que vai começar a gravar vídeo, a mulher tá lá na cozinha batendo panela, o filho tá gritando, e o carro tá no meio de um fluxo de carro muito grande, carro passando, tá aquela loucura. Então, para você que ainda não tem muita prática, escolhe um cantinho, um ambiente da sua casa que é mais tranquilo, que você possa sentar, se organizar numa mesinha, posicionar o celular na frente. Isso, gente, é respeito com quem está do outro lado.
Isso é você respeitar o seu público. Uma outra coisa que eu entro aqui sobre respeito de quem está do outro lado, eu por muito tempo eu dei aula de etiqueta, eu sou formada na faculdade de moda também. E na faculdade de moda a gente tem essa parte de etiqueta pessoal e dentro dela tem etiqueta pessoal no falar. Gente, a etiqueta pessoal é algo tão simples que você pode adotar, igual eu falei, essa questão do ambiente. Por exemplo, você vai gravar um vídeo. Tem gente que grava vídeo, gente, toda descabelada, o homem sem a barba para fazer. Gente, não precisa muito, você pode estar... Olha, eu tô aqui simples, eu tô com uma camisa, né, certinha, numa mesa, cabelinho, tudo certinho, um ambiente calmo. Isso é respeito para quem tá do outro lado. Você se preparar, você ter uma postura. Você tá aqui, ó, com seus ombros certinho, né? Você tá falando com uma postura. Isso gera autoridade para outra pessoa que tá do outro lado. Poxa, deixa eu parar para ouvir essa pessoa, né? Agora entra uma pessoa. Imagina se eu entrasse aqui para gravar um vídeo assim: oi, gente, tudo bem? Então, eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre comunicação, sobre gravar vídeo. Gente, olha só, isso é postura? Alguém vai sentir vontade de me assistir desse jeito? Claro que precisamos ser o mais natural possível, mas o mínimo de etiqueta, de postura, de ombros, né? De você tá ali arrumadinho, você tá com o cabelo penteado, né? Você tá sendo o quê com quem tá do outro lado? Você está sendo respeitoso, né? Você tá respeitando. Outra coisa é a posição do celular. Gente, eu vejo muitos vídeos na internet de pessoas iniciantes que pega, por exemplo, o celular para gravar e bota aqui, ó. Gente, o que aparece nesse vídeo? O rosto dela e o teto. Horroroso, horroroso. O vídeo, para você começar a gravar, tem que ficar aqui, ó, de frente para você, na altura do seu peito, mais ou menos. Você posiciona o seu celular num lugar em pezinho ali na sua frente. Que a pessoa vai ver o quê? Do seu busto para cima. O que é busto? É aqui, ó, da cintura para cima. Então você posiciona o celular ali paradinho. A pessoa vai conseguir, você vai centralizar, a pessoa vai te ver de uma forma, né, alinhada. É horroroso esses vídeos que as pessoas colocam a câmera de qualquer jeito. É mais teto e mais parede do que a própria pessoa em si que aparece do outro lado. Então, a posição do celular, isso passa o quê? Autoridade. Eu aprendi com um amigo meu que é fotógrafo, o Sandro, ele é lá de Pederneiras. E eu gravava vídeo antigamente com meu celular apoiado em cima de uma pilha de livros, quando eu comecei. E aí o Sandrinho virou para mim e falou assim: Rove, o som do celular sai aqui embaixo. Se você apoia numa pilha de livros, abafa o som e o som não fica bom. Hoje nós temos recursos de usar aqueles microfonezinhos, o meu quebrou, o som nem sei como é que tá saindo aqui, o meu quebrou e eu não consegui comprar outro ainda. Então assim, mas quem não tem, usa um suportezinho, quer ver? Gente, tem suportezinhos que você compra, ó, desses baratinhos na Shopee, no Mercado Livre, que aqui embaixo ele é aberto, então não abafa o som do celular, você apoia o celular aqui e não abafa o som, e isso te auxilia a gravar os seus vídeos. Então são coisas mínimas que, se você vai somando, você vai olhando, isso tudo vai gerando valor no seu vídeo. Você se torna mais atraente para quem está te ouvindo. Uma outra coisa muito importante são os gestos. Tem gente que vai gravar vídeo, gente, que, né? Ai, pega água, toma água e gesticula e mexe no cabelo e tem cacuete, fica toda hora assim, ó, mexe no cabelo e mexe no nariz e mexe no... Gente, isso tudo tira a atenção de quem tá do outro lado, tira a sua atenção e tira a atenção de quem tá do outro lado também. Nós não somos um Pablo Marçal que abre lá o 459 na madrugada com sono, abrindo boca, remela no olho muitas vezes, não é assim que o Pablo abre? Mas ele tem autoridade, ele criou isso já, gente. Ele já tem esse hábito de abrir câmera em qualquer lugar, de falar de qualquer jeito, que a gente morre de rir, a gente ama ele desse jeito dele, porque ele construiu essa autoridade.
Lá no começo, quando ele começou, se vocês verem os vídeos dele, é assim, ó, numa mesinha, computador na frente, ele falando. A partir do momento que você vai criando autoridade, você começa a inovar, você já começa a abrir a câmera aqui, ó, você falando, você já grava fora de dentro de casa, na rua, né? Hoje tem esses mecanismos dos microfonezinhos que abafa o som, tem aplicativos também que você vai lá também e tira o ruído, né? Mas, por exemplo, se você for gravar um vídeo, esses dias eu fui gravar um vídeo na praia, eu tava sem o microfone. O som do mar estava tão alto, a batida das ondas, que o meu vídeo, as pessoas mal me ouviam. Eu não postei. Tem gente que posta. Então, assim, comecei a observar. Eu vou gravar um vídeo lá no aniversário, onde eu tô, num evento. Se afasta um pouquinho, se você for falar, né? Se afasta da multidão um pouquinho, num lugar onde as pessoas possam ouvir melhor. Então, são essas técnicas que a gente tem que começar a observar. E a energia, gente, a energia é algo que muda o seu vídeo, né? A energia, eu digo assim, que antes de você pegar a sua câmera para você gravar o seu vídeo, você precisa primeiro higienizar o seu coração. O seu coração tem que estar limpo, você tem que estar leve, você tem que estar bem, né? Já diz lá em Provérbios 15:13, o que fala em Provérbios? O coração alegre formoseia o rosto. Então, para você gravar um vídeo, né, com intensidade, com alegria, passando uma boa energia para quem está do outro lado, esteja bem primeiro. Faça essa higiene dentro de você, de mágoa, de tristeza, de amargura. Esteja bem, né, para você poder passar para as outras pessoas a mensagem que você tanto quer transmitir. Então, eu falo que essa parte da energia é algo muito importante na comunicação, porque quando você fala algo, muitas vezes a comunicação, muitas vezes não, sempre a comunicação não é sobre o que você fala, a comunicação não é também sobre o que o outro entende, a comunicação é a devolutiva, você fala, o outro entende e o que ele volta para você, aí sim você sabe que você está sendo uma boa comunicadora. Porque muitas vezes você fala e a pessoa te faz uma pergunta que não tem nada a ver com aquilo que você falou. Então, o que acontece? Gente, você fala assim, meu Deus, mas eu falei tanto, será que eu não fui clara? Será que não estão me entendendo? Não, não estão te entendendo, você não está clara, sinto muito dizer isso. Então, a comunicação, você tem que estar bem consigo mesma, você tem que estar leve, você tem que estar energizada, o seu rosto, as suas expressões, né? Tem que condizer com aquilo que você está falando. Não adianta nada. Por exemplo, tem gente que vai gravar um vídeo motivacional, chamando alguém para ir começar a exercitar o corpo, né? Então, ela acorda de manhã, liga a câmera. Oi, gente, tudo bem? Olha, precisamos movimentar o nosso corpo, né? Então, bora calçar o tênis e ir para uma caminhada? Gente, eu não ia calçar meu tênis, eu não ia seguir o que ela estava falando com essa energia? Jamais! Agora pensa bem. Gente, bom dia! Que dia maravilhoso! Um dia para exercitar nosso corpo. Precisamos trabalhar corpo, alma e espírito. Um corpo ativado motiva a mente, motiva as ideias, né? Traz novas perspectivas para a nossa vida. Bora agora calçar um tênis e partir para uma caminhada? Vira a diferença? Olha a energia. Olha tudo conversando. Eu estou falando de caminhada, de corpo, e eu estou com a mesma energia que condiz com isso. A mesma coisa, Rô, mas eu vou então gravar vídeo só quando eu estiver bem? Não, existe vídeos, por exemplo, eu vou compartilhar aqui uma situação triste que aconteceu comigo, né? Poxa, uma situação que me deixou tão chateada, tão frustrada. E aí sim, eu vou falar com um olhar mais melancólico, mais triste. Eu tô ali abrindo uma intimidade minha com a pessoa que está do outro lado. Então, é você saber usar esse conjunto, né, das suas expressões, dos seus gestos, das suas articulações com o assunto.
Então a fala tem que casar com o assunto que você está falando. Então a nossa comunicação, gente, ela precisa ter um retorno coerente para a gente, para que a gente possa realmente passar a mensagem e ter a certeza de que o outro entenda o que nós estamos falando. Então hoje eu te desafio a colocar para você, a se confrontar, a se encarar na frente de um espelho, né? Treinar na frente de um espelho, treinar a abrir a sua câmera, gravar 1, 2, 3 e postar esse vídeo, e ir melhorando, e galgando, né? Uma coisa de cada vez, reorganizar os seus pensamentos antes de você formular uma pergunta, quando você estiver num ambiente, né? Numa reunião ou numa célula de igreja, né? A boca fala, na verdade, o que a Bíblia diz? O que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de quê? De convicção, de firmeza, de positividade, de alegria, de coisas boas, eu vou passar coisas boas. E quantas coisas boas existe aí dentro de você guardada, né? Que você não coloca para fora. Então é cuidar do nosso interior para que a gente possa o quê? Se posicionar, para que a gente possa transbordar na vida do outro com mais domínio do assunto, com mais, né, autogoverno, né? Você sabe daquilo que você está falando, você se posiciona melhor. O mundo precisa daquilo que você carrega e muitas vezes está aí guardado por preguiça de usar técnicas bobas que você não vai gastar R$1 para isso. Somente a sua força de vontade, o seu querer, né, de mudar, de transbordar, de falar, de ser melhor a cada dia. Eu não falei nada aqui que pudesse ser difícil para você. Ah, Rove, mas eu não quero gravar vídeo, eu não quero me manifestar em público. Gente, somos seres humanos, somos mamíferos, andamos em bando, em pessoas, convivemos com pessoas. Qualquer lugar que você for, você vai precisar usar a sua comunicação. E ela precisa ser clara para que você se torne uma pessoa que as pessoas entenda o que você está dizendo. Muitas pessoas são incompreendidas muitas vezes porque elas não sabem organizar os seus pensamentos, elas não sabem manifestar a sua opinião, elas não sabem formular uma pergunta. E como que uma pessoa dessa vai abrir uma câmera e gravar um vídeo se ela não consegue no dia a dia ser clara, ser transparente, ser objetiva, ser ela mesma, ser natural? Falar com leveza, falar com alegria, falar com o coração transbordante. Então hoje é essa mensagem que eu deixo aqui para vocês, é esse transbordo que eu deixo aqui para vocês, que você tem uma mensagem linda aí dentro, sabe? Um beijo, Elisa, obrigada, também estou aqui me despedindo, foi uma alegria poder contribuir, falar para vocês o que eu usei na minha vida para me comunicar melhor com as pessoas.